Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Ligado no Esporte, começando aqui na tela do SBT Interior. E olha só, ontem foi o dia mais aguardado desse começo de temporada. Afinal, era o dia da partida entre Corinthians e São Paulo pela Copa Libertadores. E não teve jeito. Com a torcida a favor e um time muito organizado, o Corinthians de Tite sufocou o São Paulo e levou a partida. E também, é bom lembrar, né, contou com um pouquinho da ajuda do juiz, mas vamos ver os lances desta partida. O Corinthians começou pressionando já com o Fábio Santos. Nos primeiros minutos de jogo ele perdeu um gol, assim, fácil de fazer até, né? A defesa toda vendida, ele pegou no cantinho da área ali, só que ele foi precioso também na hora de concluir, né? Ali já o lance do gol, olha que jogada e o lance de Jadson. Preste atenção nesse cruzamento do Jadson, é maravilhoso, e a conclusão do Elias também muito bonita, né? Difícil pegar uma bola assim, se fosse o Neymar, tava todo mundo falando bem do Neymar, que pega a bola de primeira, mas o Elias também mandou a bola de primeira muito bem, muito difícil pegar essa bola que vem rodando no ar, né? Pegou certinho mesmo. O Corinthians continuou pressionando, São Paulo teve poucas chances de ataque durante toda a partida. Esse lance foi do Danilo, o Danilo recebeu também no bico da área e chutou fraco, fácil para a defesa do Rogério Ceni. Aí o lance polêmico, né? O segundo gol do Corinthians. Emerson Sheik fez uma falta claríssima ali no lateral Bruno, mas foi bem clara mesmo essa falta, não sei como o juiz não viu. E aí Jadson concluiu, derrubou o zagueiro, golaço de Jadson. Jadson que jogou muito bem, inclusive foi escolhido pela organização da partida como o melhor em campo. O meia Jadson, ex-jogador de São Paulo, né? Primeira partida, inclusive, que ele faz contra o São Paulo, depois que ele deixou o tricolor paulista e já fazendo um gol e um golaço, né? Vamos pensar na conclusão dele. Aí a falta de Emerson Sheik, claríssima, ele deslocou o lateral do São Paulo, que também não foi esperto, né? Sabendo da experiência de Emerson Sheik, deu bobeira. São Paulo chegou só com o Luiz Fabiano, depois nessa cabeçada que não levou assim tanto perigo pro gol do nosso querido Cássio, né? O São Paulo deixou a desejar muito, né? Parece que o time ficou um pouquinho pesado, né? Dois atacantes centralizados lá na frente, não teve muita armação, o Ganso foi anulado pela formação tática do Tite ali, dificilmente chegou. Eu não me lembro de algum lance que o Cássio tenha sofrido para defender uma bola, assim, ou que o São Paulo, uma pressão de 5, 10 minutos, não houve. O Corinthians jogou como quis essa partida, fez 2 gols ali, um tudo bem que foi um pouquinho irregular, mas foi quase um massacre tático do Tite em cima do Muricy Ramalho, que o Muricy Ramalho precisa dar uma relembrada, né, nas táticas aí, que muito previsível o time de Muricy. Agora vou fazer uma análise tática aí desse gol do Elias, um pouquinho mais calmamente assim, né? A gente vai ver aqui, ó, pode soltar, aqui você vai ver que quem recebe a bola é o Elias. O Elias que faz o gol, ele que começa a jogada. Esse é o caminho que ele vai fazer, ó. Presta atenção na esperteza dele. Pode encher a tela pra gente? Olha só, ele vai usar o Danilo como um pivô, na verdade, né? O Danilo foi como um atacante ali, o mais clássico pivô do futebol, né? Você vê a marcação do São Paulo, são 2 zagueiros e o Maicon marcando o Elias. O Maicon tava na cola do Elias, só que o Elias foi mais rápido, o Maicon nem prestou atenção na movimentação do Elias, ó. O Maicon olha pra frente, esquece o Elias que ele tava marcando, ficou sozinho o Elias que pôde fazer o gol. Aí a gente vê num ângulo diferente, pode observar que o Maicon tá marcando o Elias e os 2 zagueiros, só que o Elias passa ali no meio. Engraçado como ninguém percebeu a movimentação do volante do Corinthians, ninguém percebe. Ele passa sozinho ali, só percebem depois porque a bola chega ao Elias, né? Aí já não dá mais tempo. Fica complicado, pode voltar para mim, fica complicado pegar o Elias, que é rápido o jogador, bom de conclusão, né? E nesse fato, assim, depois os jogadores de São Paulo falaram que não houve um erro ali de marcação, mas houve sim, você viu aí, houve um erro grave de marcação do São Paulo que deixou o Elias livre, o Elias que está sendo usado como homem surpresa agora pelo Tite, assim como o Tite usava o Paulinho, né? O Paulinho fazia essa função naquele time que ganhou a Libertadores em 2012, depois ganhou o Mundial, o Elias está fazendo o mesmo papel e até com mais qualidade algumas vezes que o Paulinho. Corinthians e São Paulo voltam a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira. O São Paulo recebe o Danúbio, campeão uruguaio, no Morumbi. Ninguém sabe ainda como é esse Danúbio, né? A gente espera que o Danúbio seja fraco para que os 2 times de São Paulo possam classificar, mas ninguém conhece muito bem o Danúbio ainda não. Quanto ao Corinthians, o time de Tite enfrenta o São Lourenço, esse mais conhecido, que é o atual campeão da Libertadores. Esse jogo vai ser lá na Argentina. O corintiano
deve ficar assustado sim, mas não deve se assustar tanto também, porque o São Lourenço modificou muito o elenco. As principais peças foram embora daquele time que foi campeão da Libertadores e não é mais tão forte assim o time do Papa. Ainda pela Copa Libertadores, os brasileiros não estrearam bem. Na terça, o Inter perdeu. E ontem foi a vez do Atlético Mineiro levar 2 dos chilenos do Colo-Colo. O Atlético Mineiro foi até o Chile enfrentar o Colo-Colo. Felipe Flores arriscou de fora da área. O goleiro Victor falhou feio. O segundo gol chileno saiu dos pés de Bocejur, que cruzou para Paredes. O atacante fechou o placar. Colo-Colo 2, Atlético Mineiro 0. Olha só, o Atlético Mineiro, que também foi campeão em 2013, né? O Atlético Mineiro mudou muito esse time aí. Teve a volta do Jô, que faz um ano que não marca, mas não continua essa seca do Jô. Lembrando que o Jô, faz um ano que não marca, foi da seleção brasileira da Copa do Mundo, né? Depois se perguntam por que levamos 7-1, sei lá. O Clube Atlético Penapolense jogou ontem pela 5ª rodada do Paulistão e perdeu mais uma. Dessa vez o CAP foi derrotado pelo Mojimirim fora de casa por 2-1 de virada. Léo começou marcando para o time da região e Thomas Anderson marcou 2 e virou o jogo para o Sapão. Com a derrota, o CAP continua com apenas 2 pontos na tabela e ainda não venceu nesse Paulistão. Além disso, a equipe está na zona de rebaixamento, precisa se preocupar um pouquinho mais, precisa acelerar aí para não ficar na zona de rebaixamento até o final do campeonato, né? E se isso não bastasse, a próxima partida do Penapolense vai ser contra o Palmeiras, domingo, no Tenente Carriço. Não tá fácil a situação do Clube Atlético Penapolense, que precisa acordar. Ontem foi a estreia do PC Guzmão, né? Só que não foi muito bem sucedida essa estreia, infelizmente, né? E depois do intervalo, tem mais informações do mundo do esporte. E tem também o Davi Luiz, que deu uma despertão lá na Europa. A gente já volta!